Muito antes dos debates identitários, Epicuro construiu uma filosofia inclusiva. E aí pessoal, chegando aqui mais uma vez com o nosso canal Pensar com Liberdade, trazendo até vocês aí mais esse roteiro, esse texto, fizemos aquele ajuste, demos uma olhadinha e vamos apresentar agora para vocês. A gente está chamando de O Prazer é o Bem Humano Mais Elevado, é do Thomas Moran. E é claro que eu faço aquele convite bem especial, vem comigo. Em vez de temer a punição do além, Epicuro disse que deveríamos nos concentrar nas possibilidades de prazer no aqui e agora. Mas isso não significa perseguir todo o prazer que aparece em nosso caminho. A tarefa do epicurista é entender quais prazeres vale a pena buscar. Os maiores prazeres não são aqueles que produzem a maior intensidade ou duram mais tempo, mas aqueles que são menos misturados com preocupação e o mais propenso a garantir paz de espírito. Estoicismo, uma filosofia antiga que está passando por um renascimento. Mas onde estão os epicuristas? Estoicismo e epicurismo. Escolas filosóficas que eram populares no mundo antigo. No entanto, enquanto obras estoicas como Meditações de Marco Aurélio e as Cartas de um Estoico de Sêneca ainda enchem as prateleiras ao lado de versões contemporâneas como o Diário Estoico de Ryan Holiday, o epicurismo continua sendo em grande parte uma curiosidade histórica. Hoje, o pensador grego Epicuro, 341 a 270 a.C., é mais lembrado pelo termo epicurista, que descreve alguém dedicado ao prazer sensual, particularmente de boa comida e bebida. E, embora seja verdade que Epicuro argumentou que o prazer é o bem humano mais elevado, há muito mais no epicurismo do que simplesmente saborear uma taça de vinho com alta gastronomia. Epicuro nasceu na ilha de Samos, filho de pais atenienses, estudou filosofia em Atenas antes de viajar para a ilha de Lesbos para estabelecer uma academia filosófica. Ao retornar a Atenas em 306 a.C., ele comprou um pedaço de terra e iniciou uma comunidade filosófica conhecida como o Jardim de Epicuro. O jardim era radicalmente diferente de outras iniciativas da época. Enquanto a academia de Platão treinava geralmente os filhos da elite ateniense e Aristóteles ensinava nobres como Alexandre o Grande, o Jardim de Epicuro era muito mais inclusivo. Mulheres e escravos eram bem-vindos para participar dos debates, o que não era comum naquela época, A comunidade levava uma vida frugal e praticava igualdade total entre homens e mulheres, o que era incomum para aqueles tempos. Nessa atmosfera, nobres e cortesãs, senadores e escravos, todos se engajavam em debates filosóficos. Embora muitos dos primeiros epicuristas tenham desaparecido dos anais da história, sabemos de algumas mulheres, como Leotina e Nikidion, que foram as primeiras defensoras do pensamento epicurista. A filosofia como estilo de vida. Não é apenas a inclusividade do jardim que lhe dá apelo contemporâneo, mas sua noção totalmente única do que constitui uma vida filosófica. De acordo com Epicuro, um filósofo não era alguém que ensinava ou escrevia tratados filosóficos. Era, sim, alguém que praticava o que o filósofo francês Pierre Hadot descreve em sua obra sobre epicurismo como um certo estilo de vida. O epicurismo era uma prática diária, em vez de uma disciplina acadêmica. Qualquer um que se esforçasse para viver uma vida filosófica fazia parte da comunidade epicurista e era considerado um filósofo. O conceito de filosofia promovido por Epicuro era mais igualitário e abrangente do que a definição restrita que frequentemente vemos usada ainda hoje. A busca do prazer. Mas o que significava ser um epicurista praticante? Epicuro concebeu a filosofia como uma prática terapêutica. Devemos nos preocupar com a cura de nossas próprias vidas. Este processo de cura envolve o desenvolvimento de uma atitude interna de relaxamento e tranquilidade conhecida como aneses, na Grécia Antiga. Para fazer isso, os epicuristas buscavam desviar suas mentes das preocupações da vida e focar na simples alegria da existência. Segundo Epicuro, a infelicidade surge porque temos medo de coisas que não devíamos temer e desejamos coisas que não são necessárias e estão além do nosso controle. Mas, notavelmente, ele rejeitou a ideia de uma vida após a morte, argumentando que a alma não continua a existir após a morte. Ele também argumentou que era errado temer a morte, pois ela não dá trabalho quando chega e é apenas a antecipação de uma dor vazia. Em vez de temer a punição no além, ele disse que deveríamos nos concentrar nas possibilidades de prazer no aqui e agora. Mas isso não significa perseguir todo o prazer que aparece em nosso caminho. A tarefa do epicurista é entender quais prazeres vale a pena buscar.
Os maiores prazeres não são aqueles que produzem a maior intensidade ou duram mais tempo, mas aqueles que são menos misturados com preocupação e os mais propensos a garantir paz de espírito. Nessa linha, Epicuro buscou cultivar sentimentos de gratidão e apreciação até mesmo pelas experiências cotidianas mais simples. Embora seus críticos o classificassem e a seus seguidores como hedonistas desenfreados, ele escreveu uma carta em que afirma que o único pedaço de queijo pode ser tão prazeroso quanto um banquete inteiro. Para os epicuristas, é precisamente a brevidade da vida que nos dá uma capacidade tão requintada para o prazer. Como escreveu Filodemo, um epicurista, recebe cada momento adicional de uma maneira apropriada ao seu valor, como se estivesse tendo um incrível golpe de sorte. Uma filosofia para forasteiros. O apelo perene de Epicuro reside em como sua filosofia deu força e inspiração aos forasteiros. No final do século XIX, estetas como o crítico Walter Pater e o dramaturgo Oscar Wilde elogiaram o epicurismo como um modo de vida. Na carta de Wilde, Das Profundezas, escrita em 1897, enquanto estava preso em Redingol sob acusação de incidência, ele afirmou que o romance de Pater, Marius, o Epicureu, 1885, havia lhe dado consolo intelectual e espiritual durante seu julgamento. Pater também enfrentou discriminação em Oxford por ter relacionamentos homossexuais. Seu romance é uma celebração evocativa das possibilidades de uma vida vivida na busca da beleza sensual e espiritual. Num dos seus primeiros textos, O Renascimento, 1873, Pater parafraseia Victor Hugo, escrevendo: "Todos nós estamos sob a sentença de morte, mas com uma espécie de indulto indefinido. Temos um intervalo, e então nosso lugar não nos conhece mais. Nossa única chance está em expandir esse intervalo, em obter o maior número possível de pulsações dentro do tempo determinado." Esse sentimento profundamente epicurista de uma vida vivida no intervalo continua atraente para aqueles que buscam transformar suas vidas em uma obra de arte. Nosso amigo Epicuro. Então trouxemos um texto relativamente rápido, né, pessoal, falando do nosso amigo Epicuro, que é bastante presente aqui no canal também, né, quando ele nos diz que é preciso concentrar nas possibilidades de prazer no aqui e no agora. Muito relacionado com o pensamento do nosso amigo Nietzsche, né? E isso é para a gente ficar, em vez de a gente ficar preocupado, né, com punição do além, é para aproveitar o aqui e o agora. Só que Epicuro era bem claro nos prazeres que deveriam e que valiam a pena ser buscados, né? E era aqueles com menos preocupação e a garantia de paz de espírito. Olha que legal isso, né? Os jardins, a comunidade, levavam a vida simples e praticava a igualdade entre todos os homens e mulheres, que não era nada comum naquela época. Mulher não era considerada para nada, era misturado como criança, como escravo, tinha o mesmo nível, né? E aí a gente viu que o epicurismo era uma prática diária, ou seja, era aquilo que era vivido, se vivia a filosofia, né? E a gente viu aí que a filosofia de Epicuro era o quê? Ela era igualitária e mais abrangente, né? E era uma espécie de prática terapêutica, né? Cura de nossas próprias vidas. É uma atitude interna de relaxamento e tranquilidade, né? E aí ele falava que era necessário a gente desviar das preocupações da vida e focar nas coisas simples, nas alegrias simples da vida, né? E aí ele relata aí na sua filosofia que a gente tem medo de coisas que a gente não devia temer, né? De coisas que não são necessárias, né? E estão fora do nosso controle. Quer dizer, a gente está preocupado com coisas que a gente nem controla. Vimos também que ele rejeitou a ideia de uma vida após a morte, né? Ficou bem claro aí no texto. E aí ele dizia para que a gente não temesse a morte, né? E reforçava a ideia de que os prazeres deveriam garantir paz de espírito, era o que ele destacava. E aí, nesse sentido, se os prazeres tinham que ser para garantir a paz de espírito, eles tinham que ser os mais simples, aqueles mais fáceis de ser alcançados, né? E ele reforçava que a gente devia cultivar sentimentos de gratidão e apreciação pelas coisas simples. Era uma vida vivida nesse intervalo que a gente tem entre o nascimento e a morte, né? Eu achei muito legal, é um pensamento bastante simples, mas bem prático, bem objetivo e que tem ainda muita pertinência para a nossa vida na modernidade, né? Na contemporaneidade. Claro que eu deixo para vocês aí, para que vocês possam fazer seus comentários, o que é que vocês acharam, gostaram, qual foi os pontos que chamou a atenção, o que é que você gostaria de contrapor. Fica aí à sua disposição. Mais agradecer. Se gostou, divulgue Pensar com Liberdade nas suas redes sociais, com seus amigos. Eu agradeço muito. Valeu. Obrigado.